Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Biologia. Eu sou o professor Paulo Henrique e na aula de hoje nós iremos ver o assunto Introdução ao Estudo das Células. Nessa aula vamos aprender os conceitos básicos sobre a célula e saber como ocorreu a descoberta dessa estrutura tão importante para a constituição dos seres vivos. A célula é a unidade que compõe todos os seres vivos. Temos que entender que o funcionamento das nossas células influencia diretamente no nosso metabolismo, que é o conjunto de reações químicas ou biológicas que nos fazem estar vivos. O que é que eu quero dizer com isso? Que tudo que acontece no nosso corpo parte de dentro das nossas células. Aqui você tem uma figura mostrando diferentes formatos de células. Nós vamos compreender que a estrutura celular apresenta diversas formas e que isso está relacionado à função que a célula exerce dentro do nosso corpo. Elas podem ser redondas, quadradas, triangulares, achatadas, enfim. E todas elas são estudadas pela citologia, que é o ramo da biologia que estuda as células, também chamada de biologia celular. Vamos entender também que os diferentes organismos do nosso planeta se classificam de acordo com o número de células presentes no seu corpo. Existem organismos formados por apenas uma única célula. Então dizemos que esses organismos são unicelulares, como por exemplo a bactéria. Seres que possuem inúmeras células formando seu corpo são chamados de pluricelulares, como por exemplo o ser humano. E ainda temos seres acelulares que não possuem célula, mas sim uma cápsula de proteínas envolvendo um material genético que não representa uma estrutura celular, como por exemplo os vírus, que são seres microscópicos. Devemos entender que existem dois tipos básicos de célula: as células procarióticas, como você pode ver na figura, e as células do tipo eucariótica, que vamos ver mais adiante. A célula procariótica é uma célula bem simples, pequena e com poucas estruturas em comparação à célula eucariótica. Um fato marcante dessa célula é que ela não apresenta núcleo, e sim uma região chamada nucleóide, que representa o DNA da célula. E possivelmente a célula procariótica tenha sido a primeira forma de célula a surgir no percurso evolutivo dos seres vivos. Hoje sabemos que apenas o grupo das bactérias possui esse tipo de célula. Ou seja, todo organismo procariótico será sempre unicelular, pois essa célula está presente apenas em bactérias, que são seres unicelulares. Por sua vez, a célula eucariótica é bem maior, mais complexa e com estruturas chamadas de organelas, cada uma com sua função, que veremos nas próximas aulas. Dentre as estruturas, podemos destacar a presença de um núcleo definido, guardando o DNA da célula. Esse tipo de célula ocorre nos demais tipos de seres vivos, ou seja, nos protozoários, nas algas, nos fungos, nas plantas e nos animais. Com relação à descoberta das células, ela ocorreu no ano de 1665, quando o inglês Robert Hooke observava em seu microscópio uma cortiça vegetal, que é um pedaço de madeira morta. Segundo as suas análises, haviam diversos compartimentos vazios e minúsculos que ele batizou de células, que do latim significa espaços vazios. Até então, achava-se que todo ser vivo era formado de pequenos espaços vazios e microscópicos. Porém, o que Hooke tinha observado, na verdade, eram apenas os locais onde antes haviam as células vivas. Na figura C, você pode ver um desenho que ele fez de acordo com as observações da cortiça. Hooke utilizou um microscópio óptico composto, ou seja, que possuía duas lentes para analisar as amostras. Outra descoberta importante aconteceu ainda no mesmo século, mais precisamente em 1673, com o holandês Leeuwenhoek, que, utilizando um microscópio óptico simples e de bolso, descreveu as bactérias. Seu microscópio era simples porque possuía apenas uma lente para analisar as amostras. Essa descoberta das bactérias foi uma das mais importantes do século XVII, visto que inúmeras doenças acabaram sendo atribuídas a esses novos seres então descobertos. Para nós finalizarmos nossa aula,
é importante falar da chamada teoria celular, que foi proposta em 1839 pelos alemães Schleiden e Schwann, quase 200 anos após a descoberta da célula. Schleiden, utilizando um microscópio óptico bem mais moderno que o de Hooke, estudou a célula vegetal. Já o Schwann acabou descobrindo a célula animal. E ambos chegaram a um consenso de criar uma teoria, que deram o nome de teoria celular. Os dois postularam 3 princípios fundamentais sobre essa teoria. O primeiro princípio era de que todo ser vivo é composto de célula. O segundo princípio era de que a célula produz o metabolismo. E o terceiro princípio era que uma célula poderia originar outras. Até hoje, esses princípios são levados em consideração, mesmo com algumas exceções. Todo ser vivo é sim composto por célula, mas os vírus fogem a essa regra e são organismos sem estrutura celular. Sabemos também que a célula produz o metabolismo, pois tudo o que acontece dentro das células reflete no funcionamento do corpo como um todo. Também conhecemos os processos de divisão celular, onde uma célula pode originar outras. Eu espero que vocês tenham entendido esse assunto e até a nossa próxima aula.